Fala, gente, como é que vocês estão? Professor Emerson Crispim aqui da FATEB, passando aqui para falar algo importante. Estava fazendo um estudo aqui e dentro desse estudo me veio uma coisa assim, uma informação que eu achei pertinente e gostaria de deixar aqui para quem nos acompanha, né? Para quem nos segue aqui no canal da nossa faculdade, nos segue também lá no nosso Instagram, né? Só é você colocar @Emerson Crispim. E eu estava pensando sobre conhecimento versus sabedoria. O que é o conhecimento, o que é a sabedoria? Muitas pessoas elas não têm conseguido avançar, crescer na vida porque elas às vezes buscam apenas o conhecimento e esquecem do saber. Tá certo, pessoal? Conhecimento é importante, mas porque muitas pessoas que leem, que buscam, que estudam, não conseguem viver aquilo que leem, viver aquilo que aprendem, viver aquilo que conhecem. Porque o simples fato de conhecer não vai dar o resultado ao qual a pessoa deseja. O simples fato de conhecer a informação, de ter conhecimento da informação, não lhes dá a capacidade de viver os resultados ao qual ela imagina, ao qual ela quer, ao qual ela deseja. Isso é muito importante. Eu quis parar o meu estudo que eu estava fazendo para falar sobre isso com vocês. Eu sei que tem muitos alunos que nos acompanham aqui, né? Erivan, nosso aluno, Raimundo também, Jesus Ronde, não sei se é aluno nosso, mas eu acredito que deve ser também. Muitos que estão aqui que nos acompanham são nossos alunos em algum treinamento, né? Fala, Marcos. Então, eu quis parar esse meu estudo que eu estava fazendo, que faz parte até do treinamento que nós vamos dar na segunda-feira que vem no nosso canal no YouTube, lá na Jupac, para falar sobre isso, conhecimento versus sabedoria. Muitas pessoas têm buscado um maior conhecer, né? Um maior conhecimento, mas só que conhecer apenas não dá frutos, não proporciona os resultados, né? Que às vezes almejamos, que queremos. Eu acredito que todo mundo quer chegar a um denominador, todo mundo quer chegar a realizações dos objetivos, às realizações dos sonhos. Mas são muitas pessoas hoje que têm acesso ao conhecimento, acesso a conteúdos, acesso a livros. E elas leem, elas estudam e continuam na mesmice, continuam na mesma vida e não conseguem avançar, não conseguem ter resultado satisfatório. E em contrapartida, nós estávamos analisando sobre o saber. Tem pessoas que conhecem, mas não sabem. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é a capacidade de fazer. Você não vai ficar só no conhecimento, você não vai ler um livro, absorver aquele conhecimento apenas e ficar retido para você. A sabedoria lhe leva a você aplicar aquele conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento e você aplica, você começa a saber de fato como é que aquilo funciona, você começa a ter sabedoria para realizar aquilo que você agora conhecia através do método, através do livro, através do estudo. Então não adianta apenas estudar, não adianta apenas conhecer. Você tem que aplicar, você tem que colocar em prática, você tem que experimentar-se naquilo que você quer. Muitas pessoas elas se prendem apenas no fluxo do conhecimento. O que é o fluxo do conhecimento? É você estuda, estuda, estuda e não coloca nada em prática. Você apenas estuda, você apenas conhece, você apenas fica sabendo, mas você não coloca em prática, você não tem a atitude de fazer e praticar aquilo que você está conhecendo. Então é muito importante você entender que o conhecimento em si apenas não vai lhe dar ou lhe proporcionar o resultado que você almeja, que você sonha, que você quer. Você precisa saber ou ter sabedoria, é colocar em prática. Você precisa mudar os seus hábitos, você precisa mudar as suas atitudes, você precisa mudar as suas características. Você tem que agora
pegar o conhecimento que você tem, pegar o conhecimento que você já absorveu ou vem absorvendo e colocar em prática. Muitas pessoas falam que para cada 1 hora de estudo ou de conhecimento, você tem que ter 1 hora de prática, 1 hora de colocar aquele conhecimento que você absorveu de fato na prática, exercer o conhecimento, exercer aquilo que você aprendeu, exercer aquilo que você está aprendendo. Muitas pessoas se prendem e ficam nesse fluxo. Eu falo porque eu passei na minha vida de 2014 até 2016, 2017 nessa faixa, só aprendendo. Entrei no que eu chamo fluxo do conhecimento. O que é o fluxo do conhecimento? É quando você se torna um profundo estudante e não se preocupa em aplicar o conhecimento ao qual você está tendo. Você fica preocupando-se apenas em adquirir mais conhecimento, sem colocar esse conhecimento em prática. Você começa a ficar chato de conhecimento. Mas por mais conhecimento que você tenha, a prática sempre lhe dará algumas lições que o conhecimento em si só não lhe proporciona. Então eu fiquei por muito tempo nesta área. Eu comecei a estudar muito essa área do marketing digital, uma área que eu sou apaixonado, é uma área que eu trabalho muito, é uma área que eu gosto muito, estudo muito sobre isso, mas eu fiquei num momento, em um tempo, em um paradoxo, que só fazia estudar e não conseguia colocar em prática. Quando eu resolvi, um certo dia eu acordei pela manhã e falei assim, olha, eu vou botar o meu conhecimento em prática. Foi onde eu decidi pegar um treinamento da nossa faculdade, que era o curso de teologia, bacharel em teologia livre. Eu peguei esse curso, coloquei em uma plataforma online e entrei no Facebook para fazer uma campanha para divulgar esse curso para todo o Brasil. Eu lembro até hoje. Eu peguei por volta das 2 horas da tarde, preparei tudo, preparei a plataforma e aí eu fiz uma apresentação no PowerPoint, gravei essa apresentação no PowerPoint, fiz um vídeo, coloquei no YouTube esse vídeo, tá certo? Botei na minha página, que nós chamamos de página de venda, e fui fazer um anúncio no Facebook. O anúncio eu comecei às 9 horas da noite, só consegui terminar o anúncio meia-noite. Por mais conhecimento que eu tinha já sobre a estrutura do Facebook para fazer anúncio, quando eu fui colocar em prática, eu quebrei a cabeça, me senti inseguro, me senti incapaz de estar fazendo aquele anúncio, não tinha segurança. Por mais conteúdo que eu havia absorvido de como fazer, eu me sentia inseguro de fazer, mas mesmo assim eu consegui, com toda a luta, com toda a dificuldade, com todo o medo, coloquei esse anúncio. Eu acredito que eu fui dormir naquela noite, se eu não me engano, por volta da meia-noite a 00h30. Quando foi... Não, perdão. Eu fui dormir às 3 da manhã. Às 3 da manhã, fazendo toda a integração com a página de venda, com o anúncio. Quando foi 3 da manhã, eu deitei para descansar. Lembro-me como se fosse hoje. Quando eu estava dormindo, deixei o celular do meu lado, foi o meu celular apitando. Quando eu olhei, foi feito a minha primeira venda online. Alguém tinha acabado de comprar o curso de teologia que eu havia colocado um anúncio no Facebook. Isso foi por volta das 9 da manhã. Quando foi meio-dia, outra pessoa comprou o curso novamente. Quando foi 3 da tarde, outra pessoa comprou o curso novamente. Então eu saí, e ali eu pude perceber que eu saí da fase do conhecimento e parti para a fase da sabedoria. O que é que você tem feito? Você tem só estudado, só buscado conhecimento, só adquirido conhecimento, ou você tem aplicado esse conhecimento na prática? Ou será que você tem praticado, você tem exercido o conhecimento que você tem absorvido e transformado isso em sabedoria? A sabedoria é a capacidade de experimentar, de entender como funciona, não só na teoria, mas também na prática. Então, você precisa entender em que estágio você está. Se você está no estágio apenas do conhecimento ou se você está no estágio da sabedoria. Conhecimento versus sabedoria. Qual estágio você está?
Como eu falei, muitas pessoas falam que o bom é para cada hora de conhecimento que você adquire, você ter 1 hora de prática para colocar esse conhecimento de fato num método, esse conhecimento para fora. Assim você conseguirá acelerar os seus resultados, você conseguirá acelerar o seu desempenho. Cada 1 hora de conhecimento, coloque 1 hora de prática e você vai ver a desenvoltura que você terá com seus negócios, com o seu chamado, com o seu ministério, com aquilo que você quer realizar. Não fique preso a essa questão só de aprender, sem colocar em prática. Mude o hábito, mude as suas características, mude a forma que você está fazendo. Saia desse hábito de só estudar, só colocar em prática, se possível, a partir de hoje. O que é que você quer fazer e você fica procrastinando? Você fica empurrando com a barriga, como nós falamos aqui na Bahia. Você fica jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente e nunca faz. Sempre você tem uma desculpa, sempre você tem algo para poder deixar para o outro dia. Tome uma atitude hoje, mude a sua característica, vá, faça a diferença. Faça a diferença que você quer fazer. Faça a diferença que você quer realizar. Seja a diferença que você quer ser na vida, tanto na sua como na vida das pessoas. A partir de hoje, mude as suas atitudes, mude as suas características, mude os seus hábitos. Para de reter conhecimento. Pega o conhecimento que é bom, mas transforma esse conhecimento em sabedoria. E como é que eu transformo esse conhecimento em sabedoria? Na prática, praticando, colocando o saber em prática. Esse saber vai se transformar em sabedoria. E quando você chegar nesse estágio de sabedoria, você vai estar em outro patamar, você vai estar em outro nível, você vai estar em outra desenvoltura. Tá certo, pessoal? Esse é meu recado para você nesta noite. Eu parei aqui meus estudos para poder falar sobre isso. Eu achei muito interessante para vocês que nos acompanham, para vocês que são nossos alunos. Eu achei isso muito interessante. Você deixar de ficar pensando em só conhecer e nada de praticar, nada de saber. Às vezes você só conhece e não sabe. E o saber vem através da experimentação. Experimente, aprenda, desenvolva e você verá a diferença que vai acontecer na sua vida. E aí nosso recado, um abraço, tamo junto, fica com o Eterno, tchau.